Olá, irmão amado desperto. Gratidão por você estar aqui no Despertando-se com Ananda 333. Esse Ananda 333, gente, é de outro canal que eu tenho de leituras semanais de signo. Então, para quem não conhece, eu sou terapeuta frequencial e taróloga. Então, eu comecei no YouTube pelo canal de leitura de signo. Aqui a intenção é nós compartilharmos conhecimento sobre espiritualidade, lei da atração, que todo mundo tanto gosta, né, de conversar, e expansão de consciência, que isso é o mais importante, autoconhecimento, ok? Hoje eu vou trazer um assunto, né, que não sei se vocês conhecem, o livro Kybalion, né, ou Kybalion, depende, né, como cada um gosta de pronunciar, que seria a lei da correspondência, né? Mas eu vou sair um pouquinho da forma mais pragmática da lei da correspondência e vou trazer num contexto mais amplo e mais para o nosso dia a dia, para você entender como a gente consegue observar essa lei no nosso dia a dia. Então, a lei da correspondência no Kybalion diz que tudo que está em cima é como está abaixo e tudo que está abaixo é como está acima, né? E o que isso quer dizer, Fernanda? Tudo que tem no plano material, o físico, vai ter no plano energético, espiritual e mente, né? Temos três planos. Hoje nós vamos falar sobre os três planos. Até coloquei aqui para vocês verem. Coloquei nessa ordem aqui, porque o espiritual é a maior vibração. Então vamos lá. Nós temos o plano físico, onde nós estamos, nós temos o plano mental e nós temos o plano espiritual. Beleza? Esse plano físico, que é onde nós estamos, né, é onde nós temos uma vibração de baixa densidade, que nós chamamos. Então, quanto mais denso, mais matéria, né? Que aos nossos olhos parece que tem coisas paradas, como uma parede, uma mesa, mas na verdade está tudo vibrando. Porque a menor partícula de matéria é o átomo. E o átomo, ele não fica parado, ele não fica inerte, ele está em movimento. Porém, os átomos de uma parede, ele está de forma densa, né? Mas a vibração dele está mais baixa. E logo vamos para o plano mental, que já fala, o plano da mente. Vamos lá, pensando de uma forma assim bem prática. Se você, né, você não, um cirurgião, um neurocirurgião, abrir a cabeça de alguém, o cérebro de alguém, ele vai conseguir pegar, palpável, pegar matéria no pensamento da pessoa? Não, não vai conseguir pegar pensamento. Porém, quando tem aqueles testes, pesquisas, né, e exames que coloca aqueles eletrodos na sua cabeça ou de qualquer ser humaninho para ver as conexões cerebrais, e aí os cientistas veem lá, os médicos veem lá na tela do computador e vê o que? Luzes passando, né, até de cores diferentes. Aquilo nada mais é do que energia. Primeira coisa que a gente conseguiu juntar dentro do nosso conhecimento que mais próximo de nós. O pensamento é energia, porque eu não pego o pensamento. Mesmo que eu abra a minha cabeça, eu não tenho como pegar o pensamento. Mas com tecnologias eu consigo visualizar aquele pensamento, as sinapses, o movimento do cérebro. E o que seria aquilo? Luzes, energia, é informação, é energia. E nesse plano mental, né, o plano, gente, não é um local físico como um endereço,
uma esquina, uma casa, um prédio, não é isso. O que seria esses planos? Seria dimensões, a tão chamada dimensão, né? Que nós falamos, nós estamos na terceira dimensão, estamos na terceira dimensão, que é o quê? Do plano físico, da matéria, aonde as coisas se materializam e a gente é palpável, né? Não está em forma energética, num nível mais alto, está mais denso. Então, virou matéria. E nessa terceira dimensão, por que 3 dimensões? Porque nós temos altura, largura e profundidade. Tudo nós conhecemos como altura, largura e profundidade na terceira dimensão. Por isso, 3D, terceira dimensão. Então, quem tem, né, muita dúvida, no início eu tinha muita dúvida, gente, o que é essa terceira dimensão, terceira dimensão? Aí a gente leva realmente para as questões geométricas, terceira dimensão. Tudo que a gente conhece aqui tem forma, né? Então, altura, largura e profundidade. E os pensamentos, Fernanda, estariam onde? Nós dizemos que o pensamento, né, o plano mental, está em 4ª dimensão, porque está em forma energética. Nós não conseguimos pegar o pensamento, não é mesmo? E o plano espiritual seria uma vibração altíssima, onde estariam aquelas pessoas, né, que já passaram pela Terra, mas são seres iluminados, como Buda, Jesus, e acima deles, né, que na física quântica se fala em 11 dimensões. Então você vê como vai subindo, né? Quando a gente estuda a espiritualidade, estuda a questão de seres, né, que a gente não consegue nem mensurar como seria nesse plano espiritual, que seria como explicar cores para uma pessoa que nunca viu. Então a nossa mente ainda está muito limitada em saber identificar esse plano espiritual, a grandeza dele. Mas sabemos que a vibração é muito alta, né? O todo, que é o grande arquiteto do universo, Deus, vácuo quântico, matriz divina, né, fala que a vibração é tão alta que nós não conseguiríamos chegar nem um pouquinho próximo, que a gente ia se desfazer, porque nós somos muito densos. Então, para vocês terem uma noção, né? Então, terceira dimensão é maior densidade, matéria. É onde a vibração está mais baixa. Somos nós e qualquer ser que tenha uma consciência, né? Então, no plano físico, uma planta, ela tem consciência. Ela é matéria. Tudo que está aqui no plano físico tem uma consciência, desde a ameba até uma consciência mais evoluída, porque se está no plano físico tem uma consciência. A diferença é o grau de expansão dessa consciência. Entendeu? No plano mental, que tá o grande pulo do gato, que eu falo, né? Eu uso aqui essa expressão pulo do gato, aquelas coisas que a gente, aqueles insights. O plano mental é que fica nessa divisória aí do nosso plano físico para o espiritual. É através dele que nós conseguimos nos comunicar com o plano mais elevado. Tanto no plano mental como na nossa emoção, porque a nossa emoção causa uma vibração e a vibração vai gerar em você a maior vibração em você, o maior tempo vai gerar em você uma assinatura energética. Então é isso que você vai emanar para o universo. E no plano mental que eu disse que é uma ligação,
Porque quando você cria uma imagem na sua mente, você está se comunicando de forma energética com o plano espiritual. E por que que no Kaibalho o axioma fala que tudo o que está acima é como está embaixo e o que está embaixo é como que está em cima, como se fosse um espelho, né? Uma vez eu vi num canal de viagens, né, que eu gosto de assistir aqui do YouTube, é que a mãe e a filha. É maravilhoso. Acho que é tripartilo. Até fazendo uma propaganda do canal delas, que eu amo. Uma vez, acho que elas foram para a Amazônia. E elas fizeram um passeio de barco no entardecer. Aí pegaram lá um rio onde elas puderam tomar banho de rio. Aí a menina tava tomando banho de rio e tal, e filmaram bastante aquele entardecer. E o que me chamou a atenção foi que quando ela filmou assim o horizonte, o rio, as margens eram muito distantes uma da outra, ou seja, o espelho d'água era uma coisa gigantesca. E aí quando ela estava filmando de barco aquele entardecer no meio do rio, eu lembrei na hora da lei da correspondência. Por quê? Porque o rio parecia um espelho e ele estava refletindo exatamente o céu. Parecia que era céu em cima e céu embaixo. Sabe? Parecia que elas estavam no céu. Quem olhava aquela figura, o rio se tornou um espelho e o céu estava refletindo nesse espelho d'água gigantesco. Como era um mundo de água, parecia que era o céu. Céu embaixo, céu em cima. Na mesma hora, eu olhando aquilo, eu falei, gente, me veio na hora, sabe? A lei da correspondência, né? É um espelho. O que está embaixo é como que está em cima, o que está em cima é como que está embaixo. O que isso quer dizer, Fernanda? Tudo para chegar por plano físico, se tornar matéria, antes ele já existe no plano superior. Exemplo. Para uma pessoa criar uma lapiseira dessa, ela não simplesmente saiu pegando os ingredientes, não, ingrediente é de bolo, né? Mas como é que é? Os insumos. Os insumos e foi juntando de forma aleatória, vamos ver se vai dar certo ou não. Ela teve uma ideia. Poxa, o lápis, a pessoa tem que ter um apontador e tem que ficar apontando. Vou criar algo parecido com o lápis, porque vai ser grafite, a pessoa pode apagar. E com esse algo, porque não tem nem nome ainda, a pessoa vai colocar o grafite do lápis e ele de alguma forma vai ser empurrado com o dedo e eu vou conseguindo aumentar o grafite e vai ser mais prático para algumas pessoas que vão preferir isso porque vai ser prático. A pessoa não vai precisar ter apontador. Uma coisa, para se tornar matéria, a pessoa teve que pensar nesse algo, colocar esse pensamento no papel para criar uma estratégia, um passo a passo mais ou menos de fazer aquilo ali até dar certo. Então, antes, a pessoa acessou o plano da mente com planos mais elevados, que tudo existe lá em forma energética, e conseguiu trazer esse pensamento e densificar em forma de matéria. Geralmente, as criações são feitas a partir de um problema que queremos solucionar. Ou para a gente, ou para a humanidade, enfim. Mas geralmente 99,999% são soluções através de
uma problemática que alguém quer solucionar, como a lâmpada, como a vacina, como a caneta. E aí a gente saiu da caneta a pena e foi para caneta, né, aquela caneta tinteiro de pena de antigamente. Alguém teve que pensar que tinha que ter algo mais prático do que toda hora ficar molhando a pena para poder escrever. Fernanda, mas isso, como eu faço isso para acessar? Porque precisa ser um iluminado, precisa ser um gênio, precisa ter uma espiritualidade avançadíssima para poder acessar essa fonte que tudo já está lá em forma energética para eu poder receber essa inspiração de fazer? Não, não precisa. Primeiro, que todos os viventes têm uma forma de consciência. Segundo, nós, seres humanos, somos privilegiados. Vamos lá, biblicamente, nós somos a imagem e semelhança do Criador. Acabei de falar aqui que para a gente criar, nós precisamos do plano da mente. A gente precisa ter uma consciência que cria. Por que nós somos privilegiados? Nós, seres humanos, somos os únicos aqui nesse plano que temos a imaginação. Uma planta não tem imaginação. Um pet não vai ter uma imaginação igual do ser humano. Somos imagem e semelhança do Criador, porque nós criamos. Nós temos o poder de criar. E aí, quando a gente se aprofunda mais e mais e mais, vai vendo que sim, eu sou co-criador da minha realidade. Por quê? Eu sou co-criador. É igual um autor de um livro que chama alguém para escrever junto com ele. Aquela pessoa está co-criando com o autor. Então ele está participando da manifestação desse livro. Então, quando nós falamos que tudo já existe no plano superior de forma energética, tudo que já existe aqui e que ainda não existe, tá lá em forma energética, esperando alguém, através do pensamento, da mente, do plano mental, colocar isso em ação e transformar isso para o plano físico. Por isso somos co-criadores. Criamos junto da fonte. Na fonte existe tudo. E nós conseguimos acessar a fonte através do plano mental e magnetizar isso através da nossa emoção. Na nossa mente, criatividade. Criar e atividade, ação. A ação de criar algo, né? E outro ser aqui da Terra, é por isso que nós dominamos o topo da cadeia, né? Nós temos uma consciência mais evoluída nesse sentido, tá, gente? Porque questão de amor, nem se fala os bichinhos, mas essa questão de criatividade, criar, só nós, humanos, aqui na terceira dimensão. Essa é uma das nossas funções. Além de autoconhecimento, voltar para casa, limpar o que tem que ser limpo para a gente poder magnetizar o que a gente quer, nós também viemos para recordar que somos co-criadores. Nós criamos com a fonte. A fonte já tem tudo lá. Porém, você precisa criar o que você quer. Por isso que você precisa de um objetivo, por exemplo. Você precisa saber para onde você quer ir e começar a criar, visualizar
o que você quer. Porque senão fica igual um cardápio de restaurante com várias opções. A fonte tem várias opções. Porém, se você não decide nada, não tem como ela te ajudar a criar nada. Então você precisa ter objetividade no que você quer, para sintonizar com a fonte, com o seu sonho, o seu objetivo. Né? Objetivo nenhum, não tem como sintonizar. Então, primeiro você vai ter que ter objetivo. Segundo, você vai ter que limpar lixos emocionais, porque senão você dá murro em ponta de faca, você vai fazer várias técnicas, né? E você não vai conseguir manifestar e vai ficar frustrado. E terceiro, você tem que silenciar. Silenciar, gente, sim, meditar. Né? Então, quais são as formas, por exemplo, que você pode estar acessando esses insights do plano superior, né? Do plano espiritual? Quando você medita, quando você dorme, quantas vezes você sonha, porque você baixa as ondas cerebrais, você sai do controle, né? Tem todo um porquê, a meditação é a mesma coisa. E quando você está em momento presente, você está em apreciação. O que é momento presente, Fernanda? O que você está fazendo, você está presente no que você está fazendo. Quantas vezes a gente está lavando uma louça e o pensamento está lá em outra coisa? Então, estar em momento presente também te dá muito insight. E não tem como, para magnetizar, né? Para magnetizar vibração lá em cima. E aí, quando a gente fala de vibração lá em cima, primeiro a gente falou da limpeza e depois nós falamos de praticar a gratidão, sermos mais positivos e realmente ser grato a tudo, né? Eu vi um story de uma pessoa falando sobre algumas reclamações, né, que fizeram lá no YouTube dela. Gente, esse barulho aí é da máquina do vizinho, mas não vou parar. E ela falou assim: segundou. Se você tá indo pro trabalho, tá reclamando do trabalho, agradeça pelo trabalho. Tem gente que só quer um trabalho. Aí aquela pessoa que me manda: mas eu tô muito triste, eu não consigo nem levantar da cama. Aí ela falou: agradeça que você tem uma cama. Porque se você não tá conseguindo levantar da cama é porque você tem uma cama. E aí eu achei isso tão interessante que tantas coisas estão acontecendo e a gente vendo, né? Pessoas que perdem tudo, como a gente viu lá no sul, não tem uma cama, não tem uma roupa. Às vezes a gente reclama, né? Tem uma montanha de roupa para botar para lavar na máquina, estender. Tem gente que não tem roupa. Se você tem uma montanha de roupa para lavar, é porque você tem roupa. Caramba, né? São coisas tão pequenas que depois a gente fica com vergonha de reclamar. Mas aí você fala assim: não, cara, eu sou ser humano também. Eu estou aqui num aprendizado, como todo mundo. E aí, que bom que eu me percebi nesse tipo de reclamação e ao mesmo tempo eu consegui reverter isso em gratidão. Até, desculpa, universo, eu só tenho a agradecer. Não tenho que reclamar, só tenho a agradecer. Né? Lógico que cada um tá passando por um momento. Mas onde você vai focar seu olhar, se é no problema ou se é o que você tem para dar gratidão àquilo, vai depender de cada pessoa. Aí é uma parte individual. Mas você já sabendo que a sua emoção, o que você vibra através da sua emoção é que você vai atrair para o dia seguinte, você já vai estar mais desperto e mais consciente em relação do que você sente. Então, por que eu trouxe esses 3 planos para vocês aqui, né? Dei alguns exemplos, né? Como a caneta, que antes de ser criada, ela já existia num plano,
superior em forma de energia. Até alguém, através do plano mental, né, que fica lá no meio, captar essa ideia e colocar no plano físico, materializar. Então isso, gente, para tudo que a gente faz na vida, né? Quando a gente fala em centelha divina e quando a gente está em conexão com a nossa centelha, a gente... O que é estar em conexão com a centelha? Vamos lá. Quando a gente começa a desapegar muito do nosso ego, que tudo tem que ser do nosso jeito, que a gente tem que ter controle, que a gente tem que dar certo em tudo, que a gente tem que surpreender expectativas. Tudo isso é ego. Medo, insegurança, de não ser aceito, de não dar certo, disso, daquilo, que eu, você, todo mundo está aqui e temos. E aí você começa a ter uma consciência expandida de ver que, cara, eu não sou isso é o ego. É o ego tentando me dominar. É como se fosse o lobo bom e o lobo mau. Quem eu vou alimentar? Eu vou alimentar o lobo bom. Porque o lobo bom é minha centelha divina. É o que vibra no amor, uma vibração elevada, uma vibração que eu me conecto com planos superiores, recebo insights, recebo sensação de harmonia, de paz, de tranquilidade, de fé, positividade, que tudo já deu certo. Porque eu estou conectado à minha centelha. E aí você começa a receber inspirações. E quando você coloca ação, a gente chama de ação inspirada. E não tem como isso dar errado. Assim, são inúmeros depoimentos da minha vida pessoal, de consulentes, de mentoradas. É só você, gente, praticar. Cada um pratique, por favor. Dê oportunidade para sua centelha atuar, para você ver os milagres que podem acontecer. Tá? Não é à toa que eu tenho tatuado aqui, não sei se dá para vocês verem. Centelha divina. Porque quando o bicho tá pegando, e aí o ego começa a gritar, parece que eu tô sendo espremida na parede, né? Não é assim que a gente se sente? Como se tivesse tudo acontecendo ao mesmo tempo e a gente estivesse sendo espremido na parede. Eu respiro fundo. Fernando, você já sabe a regra do jogo. Quem você vai deixar dominar? O medo, que é o ego. Por quê? Ele precisa ter controle. Quando as coisas saem do controle, dá medo, dá insegurança. Ou você vai deixar a centelha divina tomar a frente. Aí eu volto pro eixo. Gente, por que eu tô suando frio? Por que eu tô com medo? Por que eu tô insegura? Por quê? Se eu já sei a regra do jogo. Respiro, solto, inspiro, solto, pra baixar a frequência, pra me acalmar. Eu olho até pra minha tatuagem escrito centelha divina e converso mentalmente, tudo mentalmente, centelha. Eu entrego pra você. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, eu dei o meu melhor. O resultado, não vou forçar algo a acontecer. Entreguei pra você. Todas as vezes que eu fiz desta forma, sem criar expectativa, sem criar um conceito que para ser bom tem que ser aprovado por outras pessoas, porque eu sei o meu valor, a minha centelha confia em mim plenamente, sabe o meu valor, e ela está junto e colada comigo, ó, até me emociona falar, para me guiar, sendo que para ela me guiar eu preciso sair do controle, eu preciso confiar, sair do medo, que é o ego, que eu falo no pau da goiaba, no fim de tudo, gente, no pau da goiaba, o ego, ele tem medo da morte, então ele luta pela sobrevivência, e a sobrevivência é controle para ele. Eu não falo de controle, de controlar ninguém, controlar a tua vida, né? E nisso
cria aquela ansiedade, porque na verdade a gente não tem controle de nada. Então, é muito mais fácil de uma certa forma e difícil de outra. Falando é fácil o entendimento, difícil é a prática. Mas com o tempo você começa a gostar do confiar. Porque quando você solta de verdade, e vê o milagre acontecer nos seus olhos, aos seus olhos, você fala assim: é esse o caminho. É esse o caminho. Aí vai aparecer um outro desafio maior. E aí, quando você entrega e as coisas acontecem, vai vir outro desafio maior. E vai testando seus limites para você sair das zonas de conforto. Porque você encarar o medo, estourar a bolha, confiando na sua centelha, é uma sensação maravilhosa. Quando você vê o resultado milagroso. E isso vai te dando o quê? Autoconfiança. Para cada vez entregar mais para sua centelha. Deixar ir quem tiver que ir. Porque muitas vezes o que a gente acha que perdeu, não. Só houve um ciclo que se fechou. E outras coisas vão chegar, outras coisas vão ir, vão se concluir. E esse é o ciclo da vida, porque a vida é movimento, expansão. Expansão de consciência, expansão intelectual, expansão de corpo, de saúde, de tudo. Nada fica parado. A água que ficar parada, ela fica podre, não fica? Imagina você que é um ser humano, uma máquina dessa que o Criador fez para viver várias realidades através de você. Viver infinitas possibilidades de vida através de você. Mas você não sabia desse seu poder, por quê? Todos, quando viemos, teve o véu do esquecimento para a gente poder voltar para casa, fazer o caminho de volta. Por isso que o poder está dentro de você. Olha o poder que você tem como ser humano, sendo imagem e semelhança do Criador. Você está entendendo o nível de poder que você tem através da sua energia? A sua fé move montanhas. Um cara muito especial já falou isso muitos anos, 1000 anos atrás. E quando ele ia operar milagres, o que ele perguntava? Você crê que você vai ficar curado? Jesus, um ser iluminadíssimo, vibrando altíssimo. Mas para o milagre acontecer, ele precisava que aquele vivente tivesse fé. Entendeu, gente? Olha que papo profundo, né? Até se estendeu. Mas o Caibalho e física quântica, que já denomina 11 dimensões, mas o Caibalho, que é um ensinamento do Egito Antigo, Hermes Trimegisto, 3 vezes o Grande, deixou esse conhecimento, onde foi propagando de boca em boca por muitos anos, porque não poderia ser escrito isso, né? Enfim, pelas crenças que se tinham naquela época, a pessoa ia morrer, ia pra fogueira, enfim. Não vamos entrar nesse mérito. E em 1900 e pouquinho, né, foi escrito o livro. Vou pegar aqui pra vocês. Ah, não, tá ali, porque eu tô usando ele pra escrever. Foi escrito um livro, né, que se domina 3 iniciados. Então não sabe se foi uma pessoa que deu esse 3 iniciados
ou se estão 3 pessoas mesmo, ou se é um grupo de consciência, foi canalizado por uma pessoa, não sabemos. Mas o que sabemos é que esses estudos são aproximadamente 2.700 anos antes de Cristo. Estou falando aproximadamente 4.700 anos, há 5.000 anos. Já se tinha esse conhecimento. Então vamos expandir a mente. O Egito foi um grande império, não foi à toa. Muitos sacerdotes foram aprender com Hermes Trismegisto de outras civilizações, os persas e outros, e levantaram grandes civilizações com muito conhecimento que Hermes transmitiu. E se isso chegou até você agora, é para você saber que a gente, assim, principalmente quando a gente está assim, cara, eu sei que entre o céu e a terra existe muita coisa, mas eu tô muito perdido. Eu sei que existe um mundo espiritual que eu não vejo e tal. Então eu quis trazer mais ou menos aqui para você de uma forma não hierárquica em questão de energia, né? Que é como se fosse uma régua. Vamos lá. Aqui 30 centímetros, ó. Como se fosse uma régua. Vamos dizer que aqui, sei lá, 3.000 Hz. E aqui 5 Hz. Seria aqui o plano espiritual, o mental e nós no físico, na escala. Nós vibramos mais baixo, nós somos matéria. O plano mental, os pensamentos, são 4ª dimensão. Não tem forma. É energia. E o plano espiritual, altíssima vibração. Acho, gente, que ficou claro sobre esses 3 planos aqui. Se você tem algum comentário a fazer, a agregar, vamos trocar, gente, experiência. Se você estuda também sobre esses 3 planos, cara, vai ser assim maravilhoso a gente trocar esse conhecimento, essa ideia e você trazer sua visão também sobre isso, ok? Gratidão, espero ter contribuído para esclarecer que sim, existe plano físico, o da sua mente e o plano espiritual, que você sempre ouviu falar desde criancinha, mas de uma forma muito abstrata. E agora está sendo mais palpável ao seu conhecimento. Tá ok? Grande beijo. Amo vocês. Se você gostou, like, comentário, compartilha com quem também gosta desse assunto e inscreva-se no canal, né, gente? Para dar aquela força. Namastê.